O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje, dia 27 de janeiro de 2023. Louvado seja Deus pelo seu cuidado que teve para conosco ao longo da semana e estamos aproximando as horas sagradas do santo dia do sábado. Amigos, esta manhã tivemos algum contratempo naquilo que devia ser a meditação de hoje. E foi por isso que alguns estiveram a ver o vídeo e de repente foi suprimido. Isto porque quando detectamos que houve uma falha na edição e que é grave, então tínhamos que deletar o vídeo para podermos produzi-lo de forma correta. E aqui estamos novamente com o vídeo que deve ser apresentado hoje com o tema do grande conflito. E hoje nós estamos dando início ao quarto capítulo do livro Grande Conflito. E esse quarto capítulo nós vamos desenvolver ao longo de 3, 4 dias, esmiuçando em detalhe tudo que lá está escrito. Eu quero convidar-vos a orar para que nós possamos abrir a palavra do Senhor. Deus amado, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. E obrigado pelo teu Santo Espírito que nos revelou o que estava errado para podermos corrigir. O inimigo quis sabotar, mas Deus, ó Pai, tu interviste rapidamente para nos auxiliar, para que ninguém possa perder os detalhes da verdade. Fique conosco agora e dá-nos entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Então, prezado amigo, vamos ao nosso assunto de hoje, que vai nos falar sobre o quarto capítulo. Nós vamos dar início de Os Valdenses defendem a fé. Os Valdenses defendem a fé. E o subtema é a perseguição. Bem, no último capítulo nós estudamos sobre as trevas espirituais e vimos como é que, por meio de vãs doutrinas e filosofias, o papado conseguiu a sua supremacia e então, o papado agora procura remover todos que fazem-lhe oposição. E é-nos dito aqui que durante o longo período da supremacia papal, houve testemunhas de Deus que acariciavam a fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. Vocês se lembram que no estudo passado nós vimos que foi introduzido culto a Maria, aos santos, introduções de relíquias, adoração à relíquia, inquisição e tudo mais. Mas havia aqueles que mantinham a fé em Cristo e olhando para Cristo como o único mediador. Mantinham a Bíblia como a única regra de fé e santificavam, outra coisa muito importante, o sétimo dia, o sábado do Senhor. Nada disto porque Cristo ressuscitou no domingo e então guardamos o domingo como símbolo da nova criação. Isto é tudo teoria de Satanás que foi enraizada no meio da cristandade. Foram estigmatizados como hereges e seus escritos suprimidos. O papado procurava destruir os escritos dos que permaneciam fiéis, defamados ou mutilados. Ainda assim, eles permaneciam firmes. Muitos eram torturados, mutilados, difamados, mas permaneciam firmes. Pouco espaço ocupam nos registros humanos, excepto nas acusações dos seus perseguidores. Muito do que nós vemos hoje, escrito sobre aquele período das perseguições, do período da supremacia papal, é mais da acusação do papado contra os cristãos. Porque daquilo que era a verdade, o papado procurou destruir. Roma procurou destruir tudo que fosse herético, quer pessoas, quer escrito, queimando
tudo, destruindo tudo. Sabe aquelas pessoas que procuram apagar todo o registro das suas ações, que é para não deixar rastro? Mas às vezes esquecemos que há um Deus no céu que resiste a tudo. O poder romano esforçou-se também por destruir todo o registro de sua crueldade para com os que discordavam deles. É isto aí. Antes da invenção da imprensa, os livros eram poucos em número. Portanto, pouco havia a impedir que os romanistas levassem a efeito o seu desígnio de destruir o quê? As poucas literaturas, os poucos escritos que haviam dos registros das coisas que a Igreja Católica Romana fazia. É por essa razão que há hoje pessoas que dizem que o protestantismo acusa a Igreja Católica quando parece, porque a Igreja tentou parecer ser boa, destruiu aquilo que é a verdade e apresentou ao mundo aquilo que não é verdade, que somente beneficiava a eles. Meus amigos, mal o papado obteve poder, estendeu os braços para esmagar todos os que se recusassem a reconhecer-lhe o domínio. Esmagar completamente. Na Grã-Bretanha, o primitivo cristianismo criou raízes muito cedo, não corrompido pela apostasia romana. Eles não eram corrompidos ainda aqui na Inglaterra, não é? A perseguição dos imperadores pagãos foi a única dádiva que as primeiras igrejas da Bretanha receberam de Roma. Isto é, a Roma incentivou os imperadores pagãos a perseguir as igrejas aqui em Grã-Bretanha. Muitos cristãos, quando eu falo aqui, porque eu estou a viver aqui, não é? Atualmente estou a viver aqui na Grã-Bretanha, isto é, especialmente em Inglaterra, por isso que eu às vezes refiro-me aqui. Muitos cristãos, fugindo da perseguição na Inglaterra, encontraram refúgio na Escócia. Daí a verdade foi levada à Irlanda e nestes países foi recebida com alegria, com muita alegria. Não há nenhum lugar onde a verdade é levada que não é recebida com alegria. Porque é verdade. Quem não ama a verdade? O único que não ama a verdade é o inimigo, Satanás, e todos os seus aliados. Ah, meus amigos, quando os saxões invadiram a Bretanha, o paganismo conseguiu o predomínio e os cristãos foram obrigados a retirar-se para as montanhas. Estamos chegando o tempo que também os cristãos terão que fugir pelas montanhas. Porque, novamente, quando o papado assumir o domínio completo sobre a humanidade, unido ao Estado, as duas bestas do Apocalipse 13, você que conhece a profecia ou que nunca estudou, procure estudar sobre isso. Novamente, os cristãos terão os seus refúgios nas montanhas. Na Escócia, um século mais tarde, brilhou a luz com um fulgor que se estendeu às terras muito longínquas. Então, pela graça de Deus, o Senhor sempre mantém a luz verdadeira. Da Irlanda vieram Columba e os seus colaboradores, que tornaram a solitária ilha de Iona o centro dos seus labores missionários. Entre esses evangelistas, encontrava-se um observador do sábado bíblico. Então, meus amigos, veja que o sábado bíblico não é uma teoria ou uma invenção ou algo apenas para os judeus. Em toda a época da história do cristianismo, da história da cristandade, sempre houve observadores do sábado. E assim esta verdade foi introduzida entre o povo naquela época, naquela localidade, naquela região. Estabeleceu-se uma escola em Iona, da qual saíram missionários para a Escócia, Inglaterra, Alemanha, Suíça e mesmo para a Itália. Então, meus amigos, veja como Deus estava conservando a verdade bíblica, a verdade como ela é em Cristo Jesus. A perseguição não fez com que o evangelho parasse. A perseguição não impediu os fiéis filhos de Deus a prosseguirem na pregação, na conservação da doutrina. Sempre Deus teve um remanescente. Querido amigo, não perca o estudo que vem amanhã. Amanhã vamos ver como houve a separação da igreja, dos fiéis da igreja mãe. Você precisa ouvir esse estudo, por isso eu conto contigo amanhã. Continue conosco aqui diariamente. Ainda que os vídeos cheguem tarde no YouTube, assista
e continue partilhando. E ore também por nós, porque o inimigo tem procurado deturpar o nosso trabalho. Mas Deus não vai permitir, porque esta é a verdade para os nossos dias e que nos vai auxiliar na nossa preparação para a breve volta de Jesus. Quero convidar-te a orar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque no meio da perseguição que Satanás e os seus aliados desencadearam contra o teu povo, houve aqueles que permaneceram fiéis, permaneceram do lado da doutrina, da verdade. E, acima de tudo, sempre o Senhor teve aqueles que guardavam o teu santo dia, o sábado, para ficar na memória de toda a humanidade. E este não é um dia dos judeus, mas é um dia que o Senhor estabeleceu desde o Éden, para que o homem pudesse estar em comunhão com o Senhor, o Criador, e com a natureza e com a humanidade. Pai, fique conosco o dia de hoje, dirige os nossos passos, continue a nos ajudar na exposição desses temas importantes que há de nos auxiliar a cada pessoa que ouvirá para a sua preparação para a vinda de Jesus. Abençoa-nos, suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, amanhã espero por ti e até lá que Deus te guarde e tenha uma boa preparação para o Santo Sábado. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.